Fala, gurizada do YouTube, tudo certo? Aqui é o Gordo Schaefer. Quero demonstrar para vocês hoje como se calcula a velocidade e a força de uma cremalheira. Para quem não conhece, cremalheira seria uma engrenagem reta. Ela é muito utilizada em portões de correr, por exemplo. Temos aqui a engrenagem e temos aqui a cremalheira. Ela vai fazer um determinado giro, vamos supor nesse sentido aqui, e a cremalheira vai se deslocar nesse sentido aqui. Poderia ser ao contrário. Acionando um motor aqui na nossa engrenagem, ela vai girar essa engrenagem fazendo o deslocamento dessa nossa cremalheira. O que nós queremos calcular aqui? Nós queremos calcular a partir de alguns dados que a gente vai receber do motor e do diâmetro da nossa engrenagem, como a gente consegue calcular a velocidade dessa cremalheira e a força que ela vai ter, certo? Por que é importante isso? Se você for dimensionar, por exemplo, um portão em casa, é muito interessante você saber qual a velocidade que você quer que esse portão abra ou feche e também a força necessária em função do peso desse portão. O portão vai ter um determinado peso e então ele vai precisar de uma determinada força para que consiga fazer essa movimentação, certo? Eu vou usar como exemplo aqui, vamos supor que a gente tenha um motor que tenha uma potência de 5 kW. Potência a gente pode utilizar a letra N maiúscula, certo? Vamos utilizar. Então eu vou botar um N de 5 kW. Vamos supor que esse nosso motor, eu estou pegando valores aleatórios, entende? Porque motores, eles são motores são na maioria das vezes já padrões, então ele vem com potências e rotações todas certas. Eu estou pegando valores aleatórios para fazer o cálculo aqui. Vamos supor que ele tenha uma rotação de 1500 RPM, rotações por minuto. E que essa nossa engrenagem ela tenha um raio de 800 milímetros. Observem que 800 milímetros é algo absurdo para o tamanho de uma engrenagem, mas é só para fins de cálculos. A primeira coisa que a gente tem que calcular vai ser vamos calcular a velocidade da nossa cremalheira. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou trocar aqui a caneta, vou pegar uma caneta azul. A velocidade da nossa cremalheira, eu vou botar aqui como velocidade da cremalheira, ela se dá pelo seguinte, ela precisa da velocidade angular vezes o raio da nossa engrenagem. Vamos chamar a engrenagem 1. Então, o raio de 1. Então, é a velocidade angular da engrenagem 1, velocidade angular 1 vezes o raio 1. A primeira coisa que a gente precisa encontrar aqui é essa velocidade angular, que é dada por π vezes n, que é a rotação, então é n1, dividido por 30. Isso vai ficar, então, π vezes 1500, dividido por 30. Eu vou fazer o cálculo aqui na calculadora, que vai ser, então, π vezes 1500, dividido por 30. Deu 157,08 1 sobre segundo. Eu tenho um vídeo já que eu passei ensinando o cálculo de velocidade tangencial e velocidade angular, que eu explico bem certo como funciona essas questões de unidades e o cálculo, certo? É só você procurar aqui nos vídeos que você vai já encontrar. Então, a velocidade da cremalheira, eu vou colocar como VC, vai ser esse valor. Então, vai ser velocidade angular vezes o raio. Então, vamos pegar o raio, precisa ser transformado em metros, certo? Por convenção minha, é melhor tentar trabalhar tudo em metros, newton e segundos, certo? Então, o raio ele tem 800 milímetros, divide ele por 1000, vai ter 0,8 metros. Vou pegar esse valor da velocidade angular, que é 157,08, vezes o 0,8,
que é o raio da nossa engrenagem. Esse valor vai ficar, vou calcular ele aqui para nós, observando que esse 157 eu fiz um arredondamento das casas decimais, eu utilizei só duas casas decimais, vou fazer vezes 0,8, vou fazer vezes 0,8 aqui, deu 125,66. Aqui as unidades vão ser o quê? Essas unidades para a parte de velocidade tangencial, como é 1 sobre segundo vezes metro, é metro por segundo. Tá? Calculamos aqui a nossa velocidade da cremalheira. Agora, para calcularmos a força da nossa cremalheira, a força, utilizaremos as seguintes fórmulas. Precisamos primeiramente do momento torsor. O momento torsor, que é dado pela fórmula 30 vezes a potência, que eu vou denominar como N maiúsculo, dividido pelo π vezes o N minúsculo, que é a rotação. Como eu tenho aqui, N maiúscula e o N minúsculo, que é a rotação. Vamos calcular primeiramente esse momento torsor, lembrando que precisamos fazer alguns ajustes nas unidades aqui. Então, a nossa potência, o N, vou fazer uma breve explicação aqui. Ó. O N ele foi dado em 5 kW, certo? Eu vou transformar ele em watt pelo seguinte. Primeiramente, para transformar quilowatt em watt, eu preciso multiplicar esse valor por 1000. Então, 5 vezes 1000, eu vou ter uma potência de 5.000 watt. O watt, ele é a mesma coisa que Newton vezes metro dividido por segundo. Entende? Essa é a unidade de watt. Aqui a minha rotação, eu tenho rotações por minuto. Então o meu N ele está como 1.500 rotações por minuto. E eu preciso transformar ela em rotações por segundo. Certo? Para mim transformar em rotações por segundo, eu preciso dividir por 60 este valor aqui. Então o N passa a ser 1.500 dividido por 60, ele vai dar, vou calcular aqui, 1.500 dividido por 60, 25 rotações por segundo. Entende? Em 1 minuto ele dá 1.500 voltas, em 1 segundo ele vai dar 25 rotações por segundo. Lembrando que rotações por segundo é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Tá? Por que eu tenho que fazer esse ajuste aqui? Esse ajuste aqui eu preciso fazer para fazer o corte das unidades aqui. Certo? Então, eu fiz esse ajuste para jogar na minha fórmula aqui. Então, eu vou colocar aqui momento torsor igual o 30 vezes o N 5.000 watts. Eu vou colocar os 5.000 dividido por π vezes 25, que é as rotações por segundo. Então eu vou ter 30 Nm por segundo e rotações por segundo. Então eu vou ter o que aqui? O meu momento torsor, o valor, eu vou colocar primeiro o valor dele. Então vai ser, vamos calcular aqui, vou calcular aqui na minha calculadora, 30 vezes 5.000 dividido por π vezes 25. Eu tive um valor de 1909,86. Aí qual que vai ser a unidade? 30 vezes 5.000, então eu tenho em cima Newton metro por segundo dividido
1 sobre segundo. Eu vou cortar os 2 segundos e eu vou ficar com Newton vezes metro. Então, momento torsor, 1909,86 Newton vezes metro. Tá? Vou utilizar esse valor aqui para calcular agora a força da cremalheira. A força da cremalheira é dada pela fórmula de o momento torsor dividido pelo raio. Certo? Momento torsor dividido pelo raio. Então, força da cremalheira, Fc, igual. O momento torsor deu 1909,86 dividido pelo raio, que eu vou transformar em metros. Eu já transformei antes aqui o raio em metros. 0,8 metros. Dividido por 0,8. Então, eu vou fazer o meu cálculo aqui. Lembrando que eu fiz um arredondamento das casas decimais. Então, 1909,86 dividido por 0,8. Ele me deu uma força de 2.387,33 newtons. Por que newtons? Porque eu tenho aqui em cima newton vezes metro dividido pelo metro. Corta, corta. Ficou o resultado em newtons. Certo, mas eu preciso saber, em vez de newtons, quilograma-força, né? Porque você não vai comprar um portão ou comprar material pedindo o peso em newtons, certo? Você vai pedir em quilograma. A maneira certa de fazer é dividindo isso pelo valor da aceleração da gravidade, que alguns usam 9,81, 9,82, alguns usam até 10, certo? Eu vou dividir por 9,8. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 9,8, certo? Então, vai ser 2.387,33 dividido por 9,8, que vai dar uma força, a força da cremalheira, 243,6 quilogramas força. Então, essa cremalheira, vamos imaginar que ela tem força necessária para puxar tranquilamente um portão que tenha 243,6 quilos. São cálculos aproximados aqui, porque eu fiz arredondamentos, entende? Sempre é bom, na hora do dimensionamento, usar um portão, com certeza, menor que esse aqui, porque um portão de 243 quilos é um mega de um portão. Então, você pode ir fazendo o jogo aqui na questão do motor, nessa questão da engrenagem. Eu fiz o cálculo aqui utilizando como se a gente já tivesse ganho uma, certo? Então, pessoal, se alguém teve alguma dúvida, ficou com algum questionamento aqui, basta deixar nos comentários que eu prontamente vou tentar fazer novamente um outro cálculo ou tentar explicar de uma forma diferente para que todos entendam. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.